Oi, pessoal, tudo bem? Vou resolver com vocês 4 exercícios sobre razão, conteúdo de nono ano, e tirar algumas dúvidas sobre divisões e tal. Então, vamos lá. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 500 quilômetros. Determine a velocidade média de um veículo que faz esse percurso em 8 horas e 30 minutos. Bom, primeiro ponto que a gente tem que observar. Quando a gente vai fazer o cálculo de velocidade média, a gente precisa da distância e a gente precisa do tempo. Então, nós temos a distância em quilômetros e nós temos o tempo. Só que uma observação sobre o tempo. A gente trabalha com o tempo em relação a horas, tá? E aqui a gente tem o tempo em horas e minutos. Então, a gente tem que transformar esse 8 horas e 30 minutos em relação apenas a horas. Tem que tirar esses minutos fora da nossa história, do nosso cálculo. Como é que a gente faz isso? A gente tem que entender quanto vale 30 minutos em relação a horas, para transformar isso em horas. 30 minutos nada mais é do que metade de uma hora. Portanto, 8 horas e 30 minutos, na verdade, é 8,5 horas. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer para iniciar o cálculo. Portanto, o que a gente quer é a velocidade média, que é a divisão dos 500 quilômetros pelas 8,5 horas. Mas é uma divisão cujo divisor é o número com vírgula. E aí? E aí a gente não vai fazer a divisão por causa disso? Claro que não. A gente pode fazer a divisão tranquilamente e pode fazê-la à mão, não precisa nem de calculadora. Como é que a gente faz isso? Isso é uma fração. Assim como a gente pode simplificar uma fração dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente pode multiplicar a fração multiplicando a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. E por que a gente faria isso? Porque se eu multiplicar por 10 na parte de baixo, esse valor que é com vírgula vai deixar de ser um valor com vírgula. O 8,5 vai virar 85. Minha letra digital ainda não é muito bonita, tá? Desculpem por isso. Só que se eu multipliquei embaixo, eu também tenho que fazer o mesmo processo em cima. Senão a fração deixa de ser a mesma, não tem mais a mesma equivalência. No caso, a gente multiplicar em cima e embaixo a fração, a gente está fazendo uma fração equivalente. Ela vai ter o mesmo valor. Então, agora a gente só faz essa divisão. Então, no caso, eu vou dividir 5.000 por 85. Eu eliminei a vírgula para conseguir fazer a divisão. Então, quanto dá essa divisão? Eu vou pegar aqui o 500 para dividir por 85. Cabe 5 vezes o 85 ali dentro, porque 5 vezes 85 dá 425. Fazendo a subtração, sobra 75. Ainda tem um zero lá em cima que não foi utilizado na divisão, que não foi dividido. Então, 750 dividido por 85 dá 8. 8 vezes 85 dá 680. Fazendo a subtração, eu vou ter um resto 70. Eu posso continuar esse cálculo? Posso continuar. Eu vou então para o resultado em casa decimal e ao acrescentar a vírgula ali em cima, eu acrescento um zero aqui embaixo. E agora, quantas vezes dá? Novamente, dá 8 vezes. O meu 8 realmente está ficando bem feinho, desculpem, mas é um 8. 8 vezes 85, já sabemos que dá 680. Fazendo a subtração, sobra 20. Posso continuar essa divisão? Posso. Como eu já estou aqui no resultado na casa decimal, a cada resto eu acrescentaria um zero e continuaria a divisão. Aqui nesse caso, uma casa decimal já é mais do que suficiente, mas se quisesse continuar, poderia. Então, eu tenho que a minha velocidade média foi aproximadamente
58,8 km por hora, aproximadamente, porque não é um número exato, né? Essa divisão continua, então é aproximadamente, esse símbolo quer dizer isso, aproximadamente 58,8 km por hora. Exercício 2. Determine a densidade demográfica de uma cidade que possui 13.834.971 habitantes e que ocupa uma área de 564.692 km². A densidade demográfica é calculada através da divisão entre o número de habitantes e a área em km². Bom, então já está dito. Como é que a gente calcula a densidade demográfica? A gente divide a população, ou seja, o número de habitantes, pela área em km². Então, a gente tem que fazer exatamente essa divisão aqui. O que tem de mais nessa divisão? Nada. Só é uma divisão que envolve números bem grandes. Então, a gente tem 13.834.971 habitantes. E a gente vai dividir por 564.692 km². Simplesmente é uma divisão grande, gente, mas ela é tranquila de fazer. O que a gente pode olhar? 564.000. Quantos números aqui eu tenho que pegar para começar a conseguir fazer uma divisão? Bom, eu tenho que pegar mais do que esse valor para conseguir dividir. Então, eu vou dizer para vocês, para a gente pegar isso aqui, ó. Para a gente começar a fazer essa divisão, eu vou pegar 1.383.497. Quantas vezes meio milhão cabe em 1 milhão? 2 vezes. Como é 1.300.000, não vai caber 3 vezes, desculpa, o meio milhão, mas vai caber 2 vezes. E aí é só pegar no cantinho e fazer 2 vezes 564.000 para ver quanto dá. Tá? Ou seja, é uma conta mais trabalhosa, mas se olhar com um pouquinho mais de cuidado e calma, dá para ver que não é tão impossível assim. Estou tentando melhorar minha letra digital aqui para vocês, tá? Mas é uma questão de hábito, então com o tempo ela vai melhorar. Então, quanto sobra aqui? 4, 5, 2. Isso? 254.113. Isso. Ainda tem um lá em cima que não participou da divisão, então baixo 1. Novamente, eu vou ter, para fazer a divisão, 2.541.000 e nananã. Bom, quantas vezes o 564.000 cabem aqui dentro? Cabem 4. Não vão caber 5, porque teria que ser um pouco maior esse valor para caber 5 vezes. Então, vejam que é só uma questão de olhar com um pouco de calma. Eu nem precisei fazer uma multiplicação. Eu tenho meio milhão e aqui eu tenho 2 milhões. Então, 4 vezes cabe aqui dentro. Se tiver em dúvida, faz no cantinho 4 vezes, que vai ver que cabe sim, tá? 4 vezes 564.000 vai dar 2.258.768. Fazendo essa subtração, vai sobrar 3, 6, 3, 2, 8, 2. Bom, já dividi. Posso continuar esse cálculo? Posso. Para ver quantas casas decimais ou qual o valor depois da casa decimal. Então, continuando, vírgula, 0. Quantas vezes agora vai caber? 5 vezes. E qual o valor que vai dar?
2.823.460. Fazendo a subtração, sobra 170. Esse cálculo pode ser continuado? Pode. Mas eu vou parar aqui até porque eu estou falando de densidade demográfica, eu estou falando de pessoas por quilômetro quadrado. Então, aqui eu já consigo fazer o arredondamento que eu preciso, né? Então, o meu cálculo deu aproximadamente 24,5 habitantes por quilômetro quadrado, que a gente pode dar uma arredondada, né? Para 25 habitantes por quilômetro quadrado, porque afinal a gente não tem meia pessoa, né? Então, a gente arredonda para 25 habitantes por quilômetro quadrado. Questão 3. Um carro percorre cerca de 668 quilômetros com aproximadamente 48 litros de combustível. Para determinarmos o consumo desse carro, devemos dividir a distância percorrida pela quantidade de litros de combustível. Bom, aqui não tem nada demais, é apenas uma divisão. Os valores já estão como a gente precisa, então a gente já tem a medida e a distância em quilômetros, e eu já tenho o combustível em litros. O meu consumo é dado por quilômetros por litro, então eu só preciso fazer a divisão, eu não tenho que fazer nenhuma transformação. Nossa, aqui realmente ficou feio, deixa eu apagar para fazer de novo. Vamos lá então, 668 dividido por 48. Só a divisão mais simples, né? Então, 66 dividido por 48 vai dar uma vez 48 é 48. Subtraindo, eu vou ter resto 18. Vou baixar o 8 lá de cima. Continuando a divisão, vai dar 3 vezes. 3 vezes 48 é 144. Subtraindo, vai sobrar 44. Posso continuar a divisão? Posso, acrescento um zero, uma vírgula, desculpa, acrescento a vírgula aqui em cima e o zero aqui embaixo para continuar a divisão. Então, 668 dividido por 48 vai dar 9. Eu fiz um risco aqui onde não precisava. Deixa eu apagar, só para não ficar um risco no meio do caminho. 9 vezes 48 vai dar 432. Então, 432, subtraindo, sobra 8. Posso continuar o cálculo, mas eu já tenho o valor suficiente aqui para entender o consumo. Então, o consumo é de aproximadamente, porque não é um valor exato, 13,9 km por litro. Próximo. Último exercício. Vamos então calcular a densidade. Um minério com massa igual a 32,24 kg possui volume igual a 12,40 centímetros cúbicos. Determine a densidade desse minério. A densidade é a razão da massa pelo volume. A unidade de medida de densidade é gramas por centímetro cúbico. Bom, então, gente, aqui já foi dada a informação que vocês precisam ver. Quando a gente está com a medida em centímetro cúbico, a gente tem que usar a medida de massa em relação a gramas. Senão, a gente usaria quilograma por metro cúbico. É mais fácil a gente fazer a transformação de quilo para grama do que de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, nós vamos alterar aqui, tá? Então, a gente tem, nesse momento, no problema, 32,24 quilos, mas a gente quer isso em relação a gramas. Então, só tem que pensar o que significa 1 quilo. 1 quilo vale quanto em gramas? 1000 gramas.
Então, se eu tenho 32,24 quilogramas, eu tenho 32,24 vezes, aquele pontinho significa vezes 1.000, ou seja, 32.240 gramas. Então, a minha densidade é a divisão da massa em gramas pelo volume em centímetros cúbicos. E aqui é só fazer a divisão. Então, eu vou escrever aqui em forma de fração, porque, novamente, o nosso divisor tem vírgula. E aí eu sei que muitos nessa hora pensam, meu Deus, só com a calculadora, não sei fazer essa divisão. Não precisa de calculadora para tudo, gente. Tá? Então, vamos aprender a fazer sem a calculadora. Eu posso transformar essa fração em uma fração equivalente se eu fizer multiplicação na parte de cima por um valor e na parte de baixo pelo mesmo valor. Então, vai ser uma fração equivalente, vai ter o mesmo valor. Essa razão vai ter o mesmo valor, tá? Então, eu preciso multiplicar por quanto para que essa vírgula aqui vá para a posição que eu preciso? Muitos provavelmente já estão dizendo multiplicar por 100, porque daí a vírgula vai andar 2 casas aqui à direita e está resolvido o meu problema. Mas observem que a última casa aqui está ocupada por um zero. Ele está apenas marcando uma posição. Mas se eu tirar esse zero daqui, não muda em nada o número. 12,4 ou 12,40 tem o mesmo valor. Então, na verdade, esse zero aqui já não importa para a gente. Então, se eu multiplicar apenas por 10, a vírgula já vai vir para o local onde eu preciso que ela esteja, que é depois do 4. Ah, mas eu posso multiplicar por 100? Pode, não tem problema nenhum. Só que o teu cálculo vai ser maior, o teu empenho e trabalho na divisão vai ser um pouco maior. E sem necessidade, mas não tem problema nenhum se você fizer por 100. Fazendo por 10, porque daí o trabalho é menor, eu vou ter, então, 322.400 dividido por 124. E aí é uma divisão mais comum, como você já conhece. Vou pegar o 322, 124 cabe 2 vezes ali dentro, porque 2 vezes 124 é 248. Fazendo a subtração, eu tenho o resto 74. Baixo o outro 4, 744 dividido por 124 vai dar 6 vezes o 124 dá exatamente 744. E agora? Basta continuar a divisão. Esse zero aqui não foi dividido ainda, então eu tenho que dividir todos os números que estão aqui em cima. 0 dividido por 124 é zero. Não tenho nada para dividir por 124, vai dar nada. O outro zero eu também tenho que dividir. 0 dividido por 124 é zero. Tá? Então, não pode esquecer, ignorar e deixar aqueles zeros ali. Tem que fazer a divisão sempre de todos os números que estão aqui em cima. Então, o meu resultado deu 2.600. 2.600 o quê? Se estamos falando da densidade, nós encontramos 2.600 gramas por centímetro cúbico. Lembrem sempre de colocar as unidades de medida na resposta para não ficar um número voando, porque senão, com certeza, o professor vai escrever 2.600 o quê? Certo, gente? Espero ter ajudado aí com essas questões. Um abraço, até a próxima aula.